No mundo de Zootopia, existem personagens que são do bem, mas que ao mesmo tempo cometem crimes. Você já pensou o que aconteceria se eles fossem presos no próximo filme? Judy. A Judy Hopps é a personagem principal da história e também a nossa heroína. Mas você já notou que ela cometeu alguns crimes que são graves? A coisa mais leve que ela faz de errado é gravar pessoas sem autorização com aquela cenoura de brinquedo. Está certo que ela resolve casos com essa prova. Nós vimos isso com a prisão da ex-prefeita Bellwether. Mas, em uma história policial de verdade, um policial só pode gravar um suspeito com a autorização de um juiz. Ou seja, a Judy usa aquela cenoura de forma ilegal. E isso nem é a pior coisa. Sabe o Mr. Big e a família dele? Você percebeu que eles são mafiosos e que eles fazem referência a um filme clássico do cinema que fala sobre bandidos muito perigosos. A Judy sabe que o Mr. Big é um personagem perigoso e mesmo assim não prende ele. Ou seja, ela está cometendo o crime de deixar que bandidos fiquem soltos só porque ela é amiga deles. E por causa dessas duas coisas, a Judy teria que enfrentar até 10 anos de prisão. É muita coisa, né? Você vai descobrir mais sobre isso agora mesmo. Então, pegue sua pipoca e sente-se no sofá. Está começando mais um Teen Videos. Chefe Bogo. Já pensou se o chefe Bogo fosse preso? Você acha que isso não é possível, não é mesmo? Acredite, o líder da polícia tem muito o que explicar. No novo filme, o Bogo permitiu que a Judy e o Nick quebrassem as regras. Mesmo dando uma bronca nos dois, você deve ter percebido que os protagonistas não sofreram as consequências por desrespeitar as regras na perseguição ao tamanduá. Tudo isso é culpa do chefe Bogo. Na lei, esse crime se chama abuso de autoridade e falta ao dever policial. A pena para esse crime é de 3 até 7 anos de prisão. Mas existe uma série desse universo, chamada Zootopia Plus, onde no episódio 5, o chefe Bogo abandona o dia de trabalho para ir dançar em um show de programa, só porque a cantora favorita dele estava no palco. Isso também é um abuso de poder. Por isso, o chefe Bogo passaria mais 7 anos na prisão. Tomara que o prefeito não descubra o que ele fez. Gazela. Falando na Gazela, essa personagem também está quase sendo processada e indo para a prisão. No segundo filme, essa personagem cometeu um crime muito sério que provavelmente vai ser um grande problema para a carreira musical dela no futuro. Ela deu uma surra em 2 policiais. Em Zootopia 2, durante o baile de inverno na Casa dos Linces, os policiais zebra acabaram esbarrando nos dançarinos da Gazela e derrubando a cantora no chão, e isso não foi nada legal. Mas no final do filme, quando foi a vez dela de se vingar, a cantora Gazela e seus dançarinos resolveram ajudar a Judy, que estava fugindo, e deram uma surra nos 2 zebros. A pena por agredir policiais pode ser de mais de 15 anos, e ainda existe uma outra coisa que é grave. Ela estava ajudando uma fugitiva da lei, que era a nossa protagonista. Tudo bem que a Judy era inocente, mas ninguém sabia disso na época. Será que a Gazela vai ser presa? Flash Preguiça. Sabe o Flash, aquele funcionário do departamento de trânsito que é amigo do Nick? Esse personagem é um dos mais perigosos de Zootopia. E não é porque ele demora muito para preencher um papel. O Flash é perigoso e pode ser preso porque ele dirige muito rápido e ultrapassa o limite de velocidade em todas as ruas da cidade. Durante as nossas pesquisas, nós descobrimos que esse crime não levaria alguém para a cadeia normalmente. Mas, como o Flash faz isso o tempo todo e pode causar acidentes, o tempo de prisão que ele sofreria é de, em média, 2 anos de cadeia. Sem falar que essa preguiça trabalha no departamento de trânsito. De todas as pessoas, ele é um dos que mais deveria respeitar a lei. Você concorda? Você gostaria de pegar uma carona com o Flash ou tem medo de velocidade? Comenta a hashtag Zootopia pra gente se conhecer e marcar um passeio na cidade dos animais. Brian Cavallo. O prefeito Brian Cavallo é um personagem muito engraçado. Ele já foi um ator famoso e se importa de verdade com a cidade, mas ele também poderia ser preso. E você sabe o motivo, não é mesmo? Ele permitiu que a família de Linces comandasse a cidade no lugar dele. Na verdade, foi o pai da família Lindsley que usou o dinheiro dele para eleger o Brian como prefeito. E depois disso, o cavalo se tornou um empregado dos felinos ricos. O nome disso é corrupção. E além disso,
isso, o Brian aceitou a ideia de que a Judy e o Nick deveriam ser perseguidos e até mortos, se necessário, para ajudar a família dos Linces. O tempo de prisão para um crime como esse é de 10 até 20 anos. Parece que o Brian escolheu bem em ir pro lado do bem na hora certa. Nick. Tá faltando alguém na nossa lista, não é mesmo? O Nick Wilde é um personagem que nós não sabemos se ele já foi preso antes daquela cena do segundo filme, mas ele com certeza tem vários crimes na ficha, principalmente antes de ser policial. Ele praticou vários golpes, como enganar o dono da sorveteria para comprar um picolé que ele iria revender, enganar uma policial para obrigar o dono da sorveteria e não apresentar os impostos que ele tinha que pagar por mais de 12 anos. Tudo isso é uma prova de que o Nick tem uma ficha bem suja. E por mais que o coração dele seja feito de muito amor, a nossa raposa favorita cometeu muitos crimes. A pena somada para as coisas que ele fez chega a quase 10 anos de prisão. Mas, como agora ele é um policial e já salvou a cidade 2 vezes, nós temos certeza de que todo mundo já perdoou o Nick por tudo que ele fez no passado. Nibbles. Enquanto a Nibbles, a Castor, também quebrou a lei algumas vezes. A maior delas foi no dia em que ela resolveu escapar da prisão e ainda ajudar o Nick a fazer o mesmo. Esse crime fica entre 2 até 5 anos de tempo de cadeia para essa personagem. Tudo bem que, no fim, ela ajudou a salvar a cidade, mas todo mundo sabe que fugir da prisão é um crime. Gary. Você acha que nós não iríamos falar do Gary, não é mesmo? Esse personagem cometeu vários crimes, como entrar na cidade mesmo sendo proibido, roubar o livro da família dos Linces, que, na verdade, era da avó dele, mas isso é outro assunto. O Gary também é culpado de sequestrar o pai da família de felinos e de fugir da polícia. Tudo isso pode somar mais de 10 anos de cadeia, mesmo que, no final, o Gary estivesse certo sobre tudo, e que, se ele não tivesse feito tudo isso, o Palbert teria vencido. E não, nós não iremos falar da mordida que ele deu no chefe Bogo, porque isso foi um acidente e a culpa seria do Nick e da Judy. Mas a gente sabe que colocar a vida do xerife em risco também é um problema grave, quase tão grave quanto perder nossos vídeos. O botão de inscrição tá bem aí esperando por você. Que tal clicar e acompanhar tudo que a gente posta? Mr. Big. O Mr. Big é um outro personagem que, com toda certeza, deve ser preso a qualquer momento. Esse personagem é uma grande referência ao Dom Vito, o chefe de uma máfia em um dos filmes mais clássicos do cinema. Ele é o chefe dos ursos polares, ele usa esse poder todo para ameaçar pessoas e colocar elas no gelo, e todo mundo tem medo dele. Mas o Mr. Big é um cara legal, ele tem um bom coração e só pensa na família. Mesmo assim, ele quebra as regras e, se você prestar atenção, vai ver que a soma dos crimes dele chega até 30 anos de prisão. É impressionante pensar que, mesmo assim, o Mr. Big. Benjamin. O Benjamin, aquele leopardo que trabalha como recepcionista da delegacia, também cometeu alguns crimes. Ele estava junto com o chefe Bogo naquele episódio da série, quando os dois abandonaram o posto de trabalho para dançar. A pena para esse crime seria de 6 meses até 2 anos. Mas talvez o maior crime do Benjamin foi quando ele estava organizando o trânsito na cena do baile e causou um acidente, porque, ao invés de ajudar os carros, ele ficou dançando a música da Gazela. O tempo de prisão para esse crime é de 2 anos de cadeia, porque as pessoas dentro dos carros poderiam ter se machucado muito. O que você acha disso? Mas também existe um outro crime que ele cometeu que quase ninguém percebeu. O Benjamin assumiu o controle de um dos computadores da delegacia sem autorização e usou eles para ajudar fugitivos, no caso o Nick, a encontrarem a Judy. Isso pode ser visto como um crime grave, usar o equipamento da polícia para ajudar pessoas procuradas. A pena para isso fica entre 5 e 10 anos de prisão. Nossa, o Benjamin é tão fofo, mas ao mesmo tempo tão perigoso, não é mesmo? Jesus. Sabe o Jesus? Aquele lagarto que a Judy e o Nick conheceram no bar dos répteis? Ele cometeu um crime. Você viu ele fazendo isso? Nós vamos explicar. Durante a cena do bar, nós vemos esse personagem entregando um pote de vermes para os nossos heróis. A Judy e o Nick não querem comer aquelas minhocas. E quem comeria? É tão nojento. Mas o crime que esse personagem cometeu é que ele obrigou os dois heróis a enfiar aqueles bichos nojentos na boca. O nome disso é coação.
quando você obriga uma pessoa a fazer algo que ela não quer. E se você usa violência ou o medo dessa pessoa para isso, fica ainda pior. No caso do lagarto, ele ficaria entre 3 e 5 anos na prisão. Você viu aquela cena das minhocas? Nossa, que nojo! Duke, um que já foi preso, mas que poderia ser levado de volta para a cadeia, é o Duke. Ele foi o primeiro bandido que a Judy prendeu, mas, mesmo depois da lição, esse personagem continuou cometendo crimes. Uma coisa que ele fez neste filme foi copiar e vender filmes piratas, ou seja, ele está vendendo filmes de forma errada, sem autorização. Esse crime pode chegar até a 1 ano de prisão. Com certeza não é um dos maiores crimes cometidos na nossa lista, mas o Duke é um verdadeiro vilão do universo de Zootopia. Javali. A capitã Javalice Hogbottom, uma personagem que foi apresentada nesse novo filme, também é uma personagem que pode ser presa por ter cometido um crime. Você percebeu que ela estava recebendo ordens do pai da família dos Linces e que ela quase atirou na Judy por uma ordem dele? Isso é um crime grave, porque a polícia não deveria aceitar ordens de um empresário só porque ele é rico. O verdadeiro chefe dessa personagem deveria ser o chefe Bogo e o prefeito. Por qual motivo essa capitã da polícia estava recebendo ordens de alguém que não faz parte da polícia? Ainda bem que ela desiste no final, mas mesmo assim, essa personagem tem muito o que explicar. Você concorda? Vamos descobrir o que ela tem a dizer no próximo filme. Mas até lá, a diversão não para por aqui. Tem 2 vídeos incríveis te esperando na tela. Obrigado por assistir e até a próxima!